leitura do versículo da Bíblia pelo vereador Mirim Thales Henrique de Moraes e logo em seguida a execução do hino nacional. Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra da minha alma e dos lábios mentirosos, e da língua enganadora, que dará o que acrescentará a língua enganadora. Fecharás a aguda do valente com brasas e vivas de zimbro. Gostaria de deixar aqui que a ata da sessão anterior não será votada hoje por falta de quórum. E quero também pedir desculpas aos presentes pelas faltas de responsabilidade, compromisso, por não comparecimento no horário e na sessão ordinária. Pedir desculpas ao nosso palestrante e a todos vocês presentes, pois tenho que declarar a sessão encerrada por falta de quórum, mas deixo aqui os meus agradecimentos aos meus palestrantes e a todos presentes. Declaro a sessão encerrada por falta de quórum, mas logo em seguida
vai ter uma palestra. Gostaria de convidar vocês a assistir a palestra sobre democracia. E convido os demais vereadores mirins a fazerem presente na próxima sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Convido o palestrante Marcelo Saavedra para falar aqui hoje sobre democracia. Bom dia a todos. Bom, eu sou Marcelo, mas sou mais conhecido na cidade como Léo Libe, antigo cronista do CNN, hoje trabalhando aqui na Câmara. Falar sobre democracia, sobre política, a gente ouve todos os dias. Agora, vamos ver se vocês hoje realmente têm noção do que é democracia. Os nossos representantes, vereadores mirins, nem tanto, mas vocês, alunos, devem ouvir na rua sobre... quando alguém pergunta, em política, eu gostaria de ouvir de vocês, sem medo, o que vocês escutam das pessoas quando se fala política. Quem quer participar? Quem quer dizer? O que vocês escutam? Então eu vou dizer por vocês. Corrupção, ladrões, safados. Vocês estão cansados de ouvir isso, não estão? Vão participar? Vão participar, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão cansados de ouvir isso? Ouvem? Os senhores ouvem? Os senhores ouvem? Então, isso nada mais é do que democracia. É poder falar. É poder falar. Porque se fosse uma autocracia, uma ditadura, os senhores não poderiam falar, tá, que político é corrupto, que político é ladrão, que político é safado. Vocês só podem porque existe democracia. Como começou a democracia? Olha, na Idade Antiga, tinham dois caras meio doidos, lá na Grécia, e chamavam Platão e Aristóteles. Aristóteles era seguidor de Platão. Platão, ele definiu a democracia, e Aristóteles decodificou. O que é isso, decodificar? Ele, na verdade, ele escreveu, tá? Botou em papel, quer dizer, botou em papiro, o que era democracia. Tá? Os primeiros passos da democracia. Mas a democracia só começou a aparecer mesmo, tá, com o advento da Revolução Francesa, em 1700 e... não sei, eu era bem pequenininho nessa época, então eu não lembro direito. 1700 e alguma coisa apareceu a Revolução Francesa e os primeiros passos da democracia como instituição política, como regime político, tá, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Bonito falar, mas o que significa isso? Bom, todo bem, tudo que acontece tem que ser para o bem do povo, para nós, os anônimos. Tá? Tudo tem que acontecer para o povo. Tem que ser gerado pelo povo, ou seja, é o povo que manda. Tá? E tem que vir os representantes, porque não dá para todo mundo. Já pensou a população do Brasil, 190 milhões de habitantes, querendo apitar, fazendo lei? Então nós temos que ter representantes, os vereadores, os deputados, até o presidente, tá? E eles falam pela gente. Tá? Então, é do povo. Então, é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Até aqui está muito chato, mas eu vou melhorar, prometo. Tá? Em que isso se aplica no Brasil? O Brasil é um país que, eminentemente, ele não tem tradição democrática. Não tem. Tá? Depois do Império, tá, a nossa primeira república já foi uma ditadura. O Marechal Deodoro, o Marechal Floriano, tá, instituíram a primeira ditadura do Brasil. E a partir daí foram alternando-se períodos democráticos, ditadura, democrático, ditadura. A grande ditadura que nós tivemos foi a ditadura que começou em 1964, a famosa ditadura militar que vocês devem estudar nos livros de história.
foi um período negro. Eu me lembro, eu era garoto, eu já fui novinho, viu? Eu era garoto, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, acho que era 75, 76, talvez um pouco menos. Eu estava na rua Nossa Senhora de Copacabana, saindo das lojas americanas com a minha mãe. Eu tinha ido lá para tomar um sorvete. E quando a gente saiu, eu saí com o sorvete na mão. Aí entrou um carro assim, atravessou na calçada. Desceram 4 caras. Desceram a mão num cidadão que estava na calçada. Pegaram, jogaram ele dentro do carro e saíram. Eu virei para minha mãe assim: menino, mãe, você viu isso? Ela falou: não, e você também não viu. Ninguém podia ver nada, gente. Ninguém podia falar. Ninguém podia se manifestar. Tá? Na ditadura, ninguém tem voz. É basicamente eu virar para vocês assim: todo mundo levanta. Vamos lá, todo mundo levanta. Vamos. Todo mundo levanta. Vocês não, vocês ficam aí que vocês são autoridade. Tá? Todo mundo é autoridade. É ditadura. Agora todo mundo levanta o pé esquerdo. Estava todo mundo a fim de fazer isso? Não, fizeram porque eu mandei. Isso é ditadura, eu impus. Pode sentar, gente, pode sentar. Isso é ditadura, eu impus. Na democracia, eu ia dizer, todo mundo de pé, ia levantar um e dizer, por quê? O que você quer que eu levante? Qual é o sentido disso? Vamos discutir. Não, peraí, eu vou levantar por quê? Eu não estou afim. Tá? Isso é democracia. Tá? E a democracia no Brasil, tá, ela começou a voltar, por incrível que pareça, pelas mãos de um presidente que era um cara muito brabo, chamava-se João Batista Figueiredo, era um general, tá? Mas pela pressão popular, tá? Figueiredo, primeiro, ele trouxe de volta, porque a ditadura mandou embora todo mundo que pensava, todo mundo que não concordava, tá, com a ditadura e que queria um regime democrático, foi mandado embora para o Brasil, isso os que não foram presos, hein? E ele fez primeiro uma anistia, trouxe todo mundo de volta. Depois ele fez uma reforma partidária, instituiu novos partidos políticos, inclusive o partido da nossa presidente, Dilma Rousseff, tá, nasceu nessa época, em 1980, o PT. Então, depois dessa reforma, o PT lutou muito para chegar onde chegou hoje. Tá? Ele nasceu muito pequenininho, muito combatido, e hoje tem por 2 vezes presidente. Primeiro o Lula, por 2 mandatos, e agora a Dilma. Tá? Outros partidos também, o PMDB apareceu primeiro como um partido de pseudo-oposição àquela situação política de ditadura, tá? E os partidos assim foram aparecendo, o PDT do Leonel Brizola, os partidos todos começaram a se organizar. Depois ele houve uma emenda, os senhores sabem o que é uma emenda, os senhores vereadores? Uma emenda constitucional. Bom, o país tem uma Constituição, correto? É a Carta Magna do país. Vocês já estudaram isso em história, pelo amor de Deus. Né? Estudos sociais. Ninguém? Que horror. Que horror. Professora, o que é isso, professora? Gente, é o seguinte, a Constituição é a Carta Magna, é a lei maior de um país. Tá? Nós temos a Constituição brasileira, tá? Ela é de 1988, de 1988. Tá? Foi promulgada por Ulisses Guimarães como presidente da Câmara dos Deputados, tá? E é a lei que rege todos nós. Mas antes havia uma outra Constituição, e essa Constituição recebeu uma emenda, tá? Uma proposta de emenda que instituía a eleição direta. A eleição direta para presidente da República. Bom, não passou, mas começaram-se então os movimentos para a democratização do país. Isso foi crescendo com a eleição de Tancredo por via indireta ainda. O presidente não era o povo que elegia, era um colégio eleitoral. Tá? Digamos assim, eram os nobres da política que votavam, o povo não votava. Tá?
Mas com a eleição de Tancredo Neves, que infelizmente não conseguiu assumir, porque ficou doente e acabou morrendo, assumiu José Sarney, tá? A gente começou a ter um esboço de democracia. Puxa, que legal. E o que isso significa? Significa que vocês hoje passaram a ter voz. Vocês não sabem o que é, não têm ideia do que é, não poder falar. Alguns sabem disso em casa. Papai e mamãe chegam e dizem, não quero ouvir. Isso é ditadura, gente. Isso é ditadura. Vocês podem falar. Tá? Então, esse esboço de democracia começou com a eleição de Tancredo Neves, foi crescendo. Em 1989, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente da República, que elegeu Fernando Collor. Tá? Depois, o Collor fez a besteira que fez, saiu, entrou Itamar, Paraná, depois veio Fernando Henrique, veio Lula, e agora nós estamos com a Dilma. Bom, eu falei isso tudo, mas eu gostaria que vocês tivessem uma noção. Isso é democracia, votar e tal e coisa. Mas que vocês tivessem uma pequena noção só, para terminar. A democracia é uma linha muito tênue. Tá? É um murinho onde você se equilibra. Para voltar tudo, para se fechar tudo e para vocês perderem a voz de vocês, não custa. Basta só aparecer um louco, como apareceu na Venezuela, Hugo Chávez. Basta só aparecer um maluco e dizer não. Então, o meu recado aqui, essa palestra, é basicamente para dizer para vocês e para os senhores vereadores o seguinte, meus queridos: participem, sim, desde agora, da política. A voz de vocês é importante. Vocês são o futuro. Eu vivi a minha parte da história. Eu fui cara pintada. Eu morava em Brasília. Eu pintei a cara para pedir o Collor para sair. Eu saí para pedir direto já na Dante de Oliveira. Eu estava lá em Brasília. Eu participei dos movimentos, eu virei carro de polícia. Eu tomei pancada de cacetete nas costas. Eu fiz isso tudo. Tá? Ditadura é isso. Eu passei por isso tudo. Vocês hoje têm uma liberdade que a nossa geração, tá, conquistou. Então, para vocês, o recado é muito simples. Mantenham, participem. Política não é chato. Política é essencial. Discutir o seu futuro, dar a sua opinião, tá, é exercer um direito que vocês têm, que nós conquistamos, que é o direito democrático. Tá? Ninguém manda no seu destino, só você mesmo. E você faz isso com o seu voto, tá? Com a sua opinião. Então, exerçam sempre o direito democrático. Busquem saber o que está acontecendo, quem está querendo o quê, e se estiver fazendo errado, reclame. Você tem esse direito. Nós conquistamos. Gente, eu quero ver amanhã, depois da manhã, daqui dessa turminha, uns 4, 5, sentados aqui. Mas não como vereadores mirins, como adultos. Eu quero ver esses caras aqui, tá, com 20, 21, 22, 25 anos, exercendo o direito político de estar aqui pelo sufrágio, pelo voto, dirigindo, tá, fazendo leis para a nossa cidade. Porque isso é um direito de vocês, é um direito que eles conquistaram, que vocês conquistaram, que nós conquistamos. Vamos manter a democracia. Obrigado. Algum vereador mirim que gostaria de fazer alguma pergunta, agradecer ao palestrante? Peço a palavra, senhor presidente. Dada a palavra ao vereador. Vamos lá. Quem quiser fazer alguma pergunta? Vamos lá, gente. Não foi tão chato assim, não. Vamos embora. Não deve ficar vergonhoso, não, gente. Pode fazer pergunta. Não quer, não. Marcelo, como você falou, né, na sua verdadeira história sobre a democracia, hoje em dia tem emissoras que abordam esse assunto na TV, né? Então eu gostaria de saber se
foi realmente naquele pico, naquela verdadeira luta contra a ditadura, que também foi como teve recentemente na USP, né? Só que foi por um motivo totalmente diferente. Mas vocês tinham verdadeiras reivindicações para nós estudantes, né? Pois vocês eram estudantes e conquistaram esse direito de estar aqui hoje. A gente tem um direito muito maior do que eu creio que vocês tinham naquela época. Então, nas emissoras que abordam isso como novelas, como entrevistas, gostaria de saber se é verdadeiramente aquilo mesmo que aconteceu ou se tinha algo a mais escondido ainda por trás que as emissoras não revelam. Tinha coisa escondida assim. Muita gente morreu, muita gente sumiu. Garotos de 15, 14 anos, pelo simples fato de fazerem parte de grêmios estudantis, eles sumiam. E até hoje muitos não foram encontrados. Entrar na sua casa de noite, e arrancar você da sua cama e a sua família nunca mais saber onde você está. Quer dizer, para você, para a pessoa, morreu, acabou tudo, mas esses familiares, a luta era legítima. Eu me lembro que eu vi uma vez uma história, o pai do Zico, o seu Antunes, contando uma situação bem interessante. Ele, apesar de ser português, ele amava o Brasil e era apaixonado pelo Flamengo. Então ele botou as duas bandeiras, a do Flamengo e a brasileira, uma do lado da outra. E apareceu um policial na porta da casa dele e virou para o seu Antunes e disse assim: olha, a bandeira do Flamengo não pode estar na mesma altura que a bandeira brasileira. O seu Antunes falou meia dúzia de palavrão para o cara e falou: ó, some daqui, a casa é minha, eu sou Flamengo e a bandeira vai ficar ali do lado da bandeira brasileira. Pois bem, Zico foi cortado da seleção brasileira que foi disputar as Olimpíadas de 1976 por causa disso. Por causa só desse fato, que o pai dele botou a bandeira do Flamengo junto com a bandeira brasileira. Em Brasília, invadiram o UNB, pegaram estudantes, os estudantes sumiram. Eu me lembro de uma passagem, na época da medida de segurança da votação do Direta Já. Eu era menino, eu tinha 18 anos, eu estava voltando do trabalho, e do lado da rodoviária antiga de Brasília, tem uma pista que do lado é a rodoviária, do outro é um buraco onde você vê lá embaixo que tem uma outra pista que passa por baixo. Então, os estudantes do Objetivo, nós passamos por ali, na hora que a gente virou para descer o Teatro Nacional, para ir em direção ao Congresso Nacional, a polícia abriu e a gente entrou naquele vão. Só que lá na frente, os policiais fecharam. E quando a gente já tinha entrado, os outros fecharam por trás. E aí cacetete, surra. Era assim, era de graça, você não podia, você não tinha como se manifestar. Era uma coisa muito difícil, era muito difícil. Nós tivemos grandes artistas que foram mandados embora, Caetano Veloso foi embora, Geraldo Vandré, muita gente. Hoje, pessoas do nosso cenário político de hoje, que foram mandados embora. Fernando Henrique foi mandado embora, Zé Serra foi mandado embora, Gabeira foi mandado embora. Muita gente que vocês hoje veem na televisão, vocês nem sabem. A própria Dilma, ela participou da resistência. Num braço ela era muito jovem, num braço que era um braço armado, mas houve resistência armada, quer dizer, a população cansada de tomar pancada começou a reagir da maneira que podia. E é outro negócio, se os caras batiam, vão bater também. Isso aí é ação e reação. Isso aconteceu. Mais alguma pergunta? Algum dos vereadores pretende fazer alguma pergunta? Alguém de vocês que estão aí na frente querem fazer alguma pergunta para o nosso palestrante? Se quiser, à vontade. Bom, agradeço a vocês a paciência, agradeço a atenção. Foi um prazer estar com todos vocês. É muito bonito, é muito legal a gente que
que está aqui vivendo o dia a dia da Câmara, que já participou de outros movimentos políticos, ver a garotada interessada. Tá? Isso é muito bom. Eu espero que vocês mantenham isso na consciência, na cabeça, porque, eu volto a dizer, tá? O futuro do nosso país depende da manutenção da democracia. E quem vai fazer isso são vocês. Obrigado. Convido o palestrante Marcelo Saavedra para ficar aqui para receber os agradecimentos. Gostaria de agradecer você, Marcelo, por estar aqui hoje, não só falando sobre democracia, o que é democracia, mas dando uma verdadeira aula de história, porque, como você mesmo falou, foi uma época de ditadura, uma época muito difícil, mas que vocês conquistaram esse direito. E espero que os jovens possam estar se inspirando nessas histórias do nosso passado, se orgulhar do passado, do corpo discente do Brasil, porque isso prova que nós, estudantes, nós temos vozes, nós não dependemos de ninguém. Então, eu gostaria muito de agradecer a você e convido você também, não só você, mas qualquer um que quiser ficar aqui, se prontificar na bancada, na tribuna popular, para estar falando aqui, porque a tribuna é livre, é para qualquer um, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a essa sua palestra e você está convidado a voltar aqui novamente para estar nos dando mais uma aula, estar nos enriquecendo com esse seu conhecimento. Então, em nome dos vereadores mirins, agradeço a sua presença e que você está convidado a voltar aqui novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todas as escolas aqui presentes, especialmente a Escola Municipal Valdir Arantes e a Escola Orosina Maria. Agradecer a presença dos professores e diretores presentes de todas as escolas. Agradecer ao nosso palestrante Marcelo Saavedra, que hoje nos deu uma verdadeira aula de democracia. Não só o que é democracia, mas também a história da democracia. Meu obrigado a todos. Dada a palavra ao vereador Wagner. Quero agradecer a presença dos alunos da Escola Municipal Orosina Maria Martins e a Escola Valdir Arantes e as outras escolas que não puderam estar presentes. Quero agradecer a presença da professora Eliane de História. Muito obrigado, Eliane, pela sua presença. E a professora Cleidiane, que dá aula de inglês. Muito obrigado pela presença de vocês e das outras professoras. Quero parabenizar a palestra do palestrante Marcelo Saavedra pela visão de que realmente foi a ditadura uma ampliedade muito mais do que não só se passa na televisão, mas o que realmente foi a ditadura. Então, muito obrigado pela palestra. Muito obrigado a todos. Com a palavra, senhor presidente. Dada a palavra ao vereador dessa mesa. Inicialmente, gostaria de fazer um agradecimento a Deus e todos aqui presentes. Precisamos dar as mãos durante esta caminhada, pois temos o mesmo ideal e das mesmas preocupações, quais sejam as satisfações dos anseios dos estudantes e a melhoria das escolas que estudamos. É momento de dar continuidade a esta caminhada. Olhamos para trás e vimos as trajetórias de nossos passos, onde ousamos a andar, conscientes dos obstáculos e desafios, com os pés descalços nesse chão frio e de pedras. É hora de, então, olharmos para a frente e pisarmos firmes para alcançar o horizonte que almejamos, com a força da bruta flor que insurge na poesia. Gostaria também de agradecer ao palestrante Marcelo Saavedra sobre o tema democracia. Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora, de cada um para todos. Que as pessoas saibam falar, calar e, acima de tudo, ouvir. Que tenham amor ou então sinta falta de não tê-lo. Que tenham ideal e medo de perdê-lo. Que ame ao próximo e respeite sua dor, para que tenhamos a certeza de que viver vale a pena. Muito obrigado.
Passa a palavra, senhor presidente. Dada a palavra à vereadora Juliane. Também quero agradecer a todos os alunos que se fizeram presente, pois é de grande importância os alunos estarem presentes na sessão dos vereadores mirins, porque hoje nós estamos aqui, mas no futuro poderão ser vocês. Quero agradecer também ao nosso palestrante pela grande riqueza da palestra, da sabedoria que o senhor passou para nós, pois gostei muito de todas as palestras que fizeram, que aconteceu aqui na Câmara Municipal. A que mais eu gostei, a que mais me marcou foi a de hoje, pois falar a respeito da democracia é de grande importância para nós hoje, porque não temos, eu até assim, no momento de agora, eu não tive essa grande oportunidade de ter um pouco a mais deste reconhecimento. Até eu gosto muito de assistir a novela que fala Amor e Revolução, mas só que eu acredito que ela não passa tudo que deveria passar. Ainda no fundo, nos profundos, ainda tem coisas escondidas. Mas eu agradeço pela sua palestra, com certeza eu aprendi muito. Muito obrigada a todos que se fizeram presente. Não havendo mais trabalhos a fazer, eu declaro encerrada a presente sessão.